ARG11, o novo ETF que investe em bolsa argentina. Será que é uma oportunidade? Confira aqui nesse vídeo. Lançado em 27 de agosto desse ano, o ARG11 ele segue o índice Market Vector US Listed Argentina, que basicamente é uma carteira com 15 ADRs, ou seja, de empresas argentinas listadas nos Estados Unidos. E para conseguir entrar na carteira, precisa seguir alguns critérios de seleção, critérios de liquidez, de tamanho de empresa, e aqui ao lado você consegue ver todos esses critérios, e a carteira é revisada trimestralmente. Dessa forma, o ARG11 ele tem uma carteira com 15 empresas, como citado, e aqui ao lado você consegue ver as principais companhias, como por exemplo a YPF, que tem quase 20% de participação no índice, seguido pelo Grupo Financeiro Galícia. E, consequentemente, por setor, essa carteira acaba sendo mais voltada para serviços financeiros, seguido pelo utilities. Mas se engana quem pensa que esse é o único ETF que investe em bolsa argentina. Existe não exatamente um ETF, mas um BDR de ETF. A proposta é parecida, mas esse outro produto ele segue um outro índice. Estou falando aqui do ARGT39. O ARGT39 ele segue um outro índice, que é o MSCI All Argentina 2550. E diferentemente do ARG11, esse outro índice, que é replicado pelo ARGT39, ele tem uma carteira diferente. Por exemplo, a principal posição é Mercado Livre. No Mercado Livre não tem no ARG11 porque não é um ADR que segue ali os critérios de seleção. Então, apesar de serem dois produtos que acompanham ali uma parcela da Bolsa Argentina, eles acabam tendo essa diferença que reflete também nas diferenças nas suas performances. E você consegue ver aqui ao lado a performance de ambos os índices ao longo dos últimos anos. Nota-se que, apesar das diferenças entre ambos os índices, ambos subiram consideravelmente nos últimos anos. Se a gente pegar o período a partir de 2023, dá uma alta de mais de 100%, 140% aproximadamente. Se a gente pegar períodos até antes disso, vai dar uma alta ainda mais considerável. E isso é um reflexo das mudanças estruturais que a Argentina vem passando ao longo dos últimos anos. E quais foram essas mudanças que foram implementadas ali pelo Milei, desde que ele entrou no governo? Com a entrada do Milei, a Argentina passou a apresentar uma inflação muito mais contida, muito mais baixa. Uma inflação que havia chegado até pouco tempo a 25% no único mês. Hoje, a inflação mensal vem andando abaixo de 2%. Além disso, a Argentina também passou por outras mudanças, como o fim do cepo cambial, então o fim do controle cambial, que já estava vigente há um tempo, que desestimulava investimentos. O país passou a apresentar superávit primário pela primeira vez desde 2011. Então, superávit primário, ou seja, o maior equilíbrio das contas públicas em um curto espaço de tempo. Ou seja, com isso, a Argentina passou por mudanças estruturais que deram mais confiança aos investidores a investir em ativos de risco da Argentina, com uma bolsa que já estava ali esquecida pelo mercado, e isso resultou nessa alta considerável que a gente observou ao longo dos últimos anos. Mas com essa alta e essa euforia do mercado, será que ainda vale a pena investir na Argentina? Porém, no início desse mês de setembro, a gente viu a bolsa argentina caindo mais de 13% em um único dia. Mas o que será que aconteceu? O que aconteceu foi que, no início desse mês, a gente teve eleições legislativas na província de Buenos Aires. As eleições legislativas nacionais serão no final desse mês de outubro. Mas as eleições de Buenos Aires já davam ali uma sinalização sobre a possível composição do Congresso na Argentina ao longo dos próximos anos. Além, claro, também de ser uma sinalização sobre a possível reeleição de Milei em 2027. Que é essencial para dar continuidade a essas melhoras estruturais do país. O que aconteceu foi que nas eleições da província de Buenos Aires, o partido de Milei apresentou uma derrota dura, uma derrota de 13 pontos percentuais de diferença para o seu adversário, o partido Fuerza Patria, que conquistou 47% dos votos contra apenas 34% do partido de Milei. Todos já sabiam que era mais provável a província de Buenos Aires ir para o lado do peronismo, que seria o adversário, o lado político de Milei. Mas essa diferença foi muito maior do que muitos projetavam, o que deu uma desconfiança do mercado sobre essa continuidade do processo de melhora da parte qualitativa da Argentina pelo Milei. A nossa interpretação dessas eleições em Buenos Aires é que, de fato, a chance do Milei se reeleger em 2027 diminuiu, assim como a sua governabilidade ao longo do seu período restante de mandato também ficou um pouco mais difícil.
Isso não significa que não vale a pena investir na Argentina, apenas que vai sim ser uma posição que vai apresentar mais volatilidade no curto prazo. Porém, se o Milei conseguir articular com o centro, conseguir articular com uma parte do peronismo, ele conseguir governar, conquistar uma base e ao mesmo tempo também conseguir articular melhor com seus eleitores, ele tem a possibilidade ainda de conseguir se reeleger em 2027 e dar continuidade a toda essa melhora qualitativa e continuidade a essa alta da Bolsa Argentina. Ou seja, é uma posição que você tem que ter estômago, tem que aguentar a volatilidade de curto prazo. Mas para o médio prazo pode dar retornos interessantes, mas claro que está associado a risco da descontinuidade do Milei, que é um fator aí para a gente observar com muita calma. Inclusive, quando a gente olha para o preço da Bolsa Argentina nesse momento, a gente vê um desconto interessante, justamente porque está refletindo essa desconfiança dos investidores com a continuidade do atual governo. Então, uma bolsa que está com preços mais baixos é algo para monitorar ao longo do tempo. Então você viu que não é uma posição nada trivial, tem que acompanhar com muita calma. E no Nord Advisor, é justamente o produto aqui na Nord que a gente consegue ter algumas posições mais diferentes. Inclusive, hoje no Nord Advisor, a gente tem uma posição em uma bolsa diferente. Não é Brasil, não é Argentina e também não é Estados Unidos. No Nord Advisor, você vai descobrir. E aí, o que você achou dessa possibilidade de investir na bolsa argentina? Você tem estômago para aguentar a volatilidade de curto prazo? Ou prefere ficar de fora? Comente aqui embaixo para mim.